Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso quer dizer que a gente vai falar então, vai terminar as nossas aulas, que já vem rolando há bastante tempo, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai falar na aula de hoje quais os principais acontecimentos que encaminharam a derrota do eixo e a consequente vitória dos aliados. A gente vai falar de alguns eventos importantes da ofensiva aliada, como por exemplo o dia D, que foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia, e a gente vai falar sobre o triste evento das bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos sobre o Japão. Aqui vocês têm ao lado uma imagem, uma fotografia do jornal da época, né, anunciando que a guerra tinha acabado. Porém, vale lembrar que ele está falando aqui da rendição alemã. A rendição alemã aconteceu em maio e as bombas atômicas em agosto. E aí a gente vai ver por que isso acontece. Se a guerra tinha acabado, por que teve guerra bomba atômica, né? Bom, vamos lá então, gente. Primeiro, a gente viu que no início da guerra, nos primeiros anos, a gente tinha uma sequência de vitórias importantes para o lado do eixo. Né? Então, por exemplo, a Alemanha estava se expandindo dentro do território europeu, eles tinham invadido França, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, tinham invadido a Polônia, a República Tcheca, enfim. A Tchecoslováquia, desculpa, a República Tcheca não existia ainda, a Tchecoslováquia. E por aí vai, né? Os italianos, eles estavam fazendo a festa lá na África, né? Quando eles invadiram a Etiópia. E o Japão estava ganhando várias batalhas no Pacífico, certo? Só que a partir de 41, o jogo começa a mudar, porque a gente tem a entrada, né? 41, 42, a gente tem a entrada de dois países bem importantes na guerra, que vai ser Estados Unidos e União Soviética. Uma entrada que é algo impensável para aquele momento, pensar Estados Unidos e União Soviética lado a lado na guerra era algo muito surreal, mas eles tinham um inimigo em comum a bater, que era o nazismo. E aí, então, essa entrada do lado dos aliados vai dar uma força extra para os aliados e vai, então, virar o jogo e trazer uma sequência de vitórias importantes para o lado dos aliados. A atuação da ofensiva aliada, que a gente chama, ela vai atuar em 3 frentes. Na primeira frente, a gente vai ter o exército soviético avançando sobre os países do leste europeu. Vocês podem ver aqui nesse mapa. Aqui está a União Soviética, aqui está Polônia, Alemanha, enfim. E a frente dos soviéticos vai vir por aqui. Então, eles vão começar a atacar o território ocupado, aqui vocês estão vendo todas as bandeirinhas do nazismo, quer dizer que são territórios que estavam ocupados pelos alemães, e os soviéticos vão atacar pelo lado de cá. Além disso, uma coisa importante, tá, que a gente não pode deixar de pensar. À medida que eles vão avançando, eles vão libertando esses países do poder dos nazistas. Então, a gente tem Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Eslováquia, todo mundo se tornando livre dos nazistas. Porém, alguns anos depois, esse mesmo território vai ser ocupado pelos soviéticos. Olha que irônico. Eles vão forçar esse território a se tornar socialista, enfim. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, nesse primeiro momento, o leste europeu vai ser libertado pelos soviéticos. Seguindo, gente, a gente tem a segunda frente, que quando as tropas anglo-americanas elas estão derrotando os nazistas no norte da África. Então, volta para o nosso mapa, esse território aqui. Esse território aqui tem presença, a gente tem conflitos no território africano, eu já falei isso. E aqui, então, vai ser um dos espaços onde as tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra vão agir para expulsar os nazistas dali. Lembra que eu falei na aula passada que os Estados Unidos estavam interessados numa base militar no Brasil? Lógico, né, gente? O Brasil está aqui, os Estados Unidos está aqui. Então, para fazer um ataque, é muito mais fácil ter essa base militar aqui, muito mais estratégico. Por isso que foi importante. E, de fato, então, eles conseguiram correr com os alemães e italianos dessa região. Quando eles chegam aqui, eles começam a subir pelo Mar Mediterrâneo. E aqui a gente tem a Itália, gente. E aí, então, a gente tem uma das primeiras grandes derrotas da guerra, que é quando eles conseguem invadir a Itália. Nessa invasão da Itália, o que acontece? Lembra que a gente viu na Primeira Guerra Mundial que a Itália virou de lado, né? A Itália estava do lado da Alemanha e na metade da guerra virou a casaca e foi para o outro lado. Aqui eles tentaram fazer a mesma jogada. Quando os aliados estão chegando na Península Itálica ali, eles então resolvem tirar, né, os italianos, o governo italiano resolve tirar o Mussolini do poder e provavelmente mudar de lado. Só que o que acontece? O Hitler não deixa isso acontecer. Na verdade, ele concentra no norte da Itália a resistência
nazista, fascista, na verdade. Né? Então, o Mussolini se concentra no norte da Itália. O restante do país já está, então, sob o poder, né, dos aliados, e o norte vira resistência. O Brasil, a gente viu na aula passada que o Brasil luta justamente no norte da Itália. Né? Então, as batalhas que o Brasil participa são as batalhas para libertar essa resistência fascista que tem no norte da Itália. E aí, então, a gente vai ver que vai levar à morte do Mussolini daqui a pouquinho. Bom, e a terceira frente, mais famosa de todas, isso porque provavelmente Hollywood amou essa história e criou vários filmes sobre o assunto, que é o tal do dia D. O dia D vai ser o dia 6 de junho de 44. Até hoje esse dia é comemorado pelos países aliados, tá? A gente sempre rola um eventinho, que obviamente não rolou esse ano por conta do Covid, mas ano passado eu lembro que eu ainda vi, eles fazem um encontro dos líderes políticos atuais dos países que faziam parte dos aliados. E, inclusive, quem faz parte desses eventos do dia D é a primeira-ministra alemã. Ou seja, ela está lá para comemorar o dia que iniciou a derrota do próprio país dela na guerra, né? O que, obviamente, tem a ver com o fato de que hoje a Alemanha se envergonha profundamente do nazismo e do que foi feito a partir de então. Mas o dia D ele é muito famoso porque ele vai ser o desembarque das tropas aliadas da Normandia, que é o litoral da França. Aqui vocês têm uma fotografia real daquele momento, quando os soldados estão desembarcando. A Normandia fica nessa região aqui, ó, da França. Então, eles vêm, né, especialmente britânicos e estadunidenses, eles entram pelo litoral da França até eles conseguirem expulsar, aqui está Paris, eles vêm por aqui para poder expulsar os nazistas de Paris. E, de fato, acontece a libertação de Paris a partir desse ataque da Normandia. Então, costuma-se dizer que o dia D, o desembarque da Normandia, foi o começo do fim do nazismo, porque a partir dali eles conseguem libertar a França e conseguem expandir cada vez mais a sua área de atuação, diminuindo cada vez mais a ocupação alemã, ok? Bom, aqui então o mapa que vocês viram, então só recapitulando, né? A gente vai ter uma frente vindo da União Soviética, uma frente vindo na Normandia aqui, que é o dia D, que vai libertar a França, e outra frente que vai ter vindo aqui da África e vai chegar na Itália e vai libertar parte da Itália. O norte da Itália vai ficar sob domínio do Mussolini por algum tempo ainda. Bom, isso vai acontecer a partir de 44, né? A gente viu que o dia D foi 44, e aí em 45 a gente vai ter o Mussolini sendo capturado no dia 28 de abril. Ele vai ser capturado, morto, fuzilado, seu corpo exposto em praça pública. Tem várias fotografias que obviamente não peguei, mas quem tiver interesse é só colocar Mussolini praça 1945 e vai aparecer as imagens dele. Os aliados, quando chegaram lá, e a gente viu que o Brasil fez parte dessa ofensiva que libertou o norte da Itália, eles entram lá, capturam Mussolini, os principais líderes do fascismo italiano, todos eles são fuzilados, os corpos são pendurados numa praça, se não me engano, de Milão, se eu não estou enganada. E aí, então, é o fim da Itália na guerra. E aí, quando isso acontece, o Hitler já se liga que vai dar merda. Então, o que ele faz? Ele está no meio do fogo cruzado, porque de um lado está vindo a União Soviética, de outro está vindo a Inglaterra e os Estados Unidos. E aí, então, quando ele percebe que os soviéticos estão chegando em Berlim, ele se suicida. Toda essa história, gente, é contada nesse filme aqui, chamado A Queda, As Últimas Horas de Hitler. É um filme bem interessante, tá? Ele tem mais ou menos 2 horas. E ele conta ele se passa no bunker, né, que é no subterrâneo, onde o Hitler estava escondido diante dos soviéticos estarem em vias de atacar Berlim. E aí, então, ali tem toda a estratégia política dele, até que ele vê que não tem como, e aí ele se suicida. O corpo dele, ele pede para ser incendiado, porque ele não quer que os inimigos peguem o corpo dele e exponha como foi feito com Mussolini. E aí isso gerou uma questão. O corpo nunca foi encontrado, porque eles fizeram um buraco, botaram fogo nele e nunca encontraram. Existe uma série de teorias da conspiração sobre isso, dizendo que ele não morreu, dizendo que, na verdade, ele fugiu para a América, para a Argentina, mais precisamente, já que a Argentina era aliada do nazismo. Mas são teorias, tá, gente? Não tem nenhuma comprovação. Também não tem nenhuma comprovação que o corpo estava ali, porque dizem que foi feito testes com que foi os restos que foram encontrados
na frente do bunker onde ele teria sido incendiado. Tinha algumas pessoas, mas nenhuma tinha o DNA dele. Então, não se sabe o que aconteceu de fato com ele. A história conta que ele se suicidou, mas, enfim, teorias existem, né? E aí, então, tudo isso está no filme A Queda. Aconselho vocês a verem porque é bem interessante. Aqui vocês têm algumas fotografias da capitulação da Alemanha. Então, eu botei 8 de abril aqui, mas agora eu fiquei confusa, gente. Na verdade é maio, não é abril. Depois eu vou corrigir aqui. Bom, mas aqui vocês têm as imagens dos soviéticos ocupando Berlim. Então aqui é o Portão de Brandemburgo, que é um ponto turístico bem importante hoje, até hoje em Berlim, e que foi totalmente destruído aqui, né? E aqui a gente tem a foto mais clássica de todas, que é um soldado soviético colocando a bandeira da União Soviética em cima de um prédio em Berlim, para deixar claro que a cidade foi conquistada e que acabou. Então a gente já tem o fim do nazismo em maio de 45. Aqui é 8 de maio mesmo, gente, porque eu lembrei agora que o Hitler se suicidou dia 30 de abril. E aqui então seria 8 de maio. E aí a gente tem então a capitulação da Alemanha no começo de maio, a derrota oficial da Itália no final de abril, mas sobra o Japão. E aí a guerra teoricamente acabou, mas o Japão e os Estados Unidos continuam em conflitos lá no Pacífico. O Japão ele usa durante a guerra a tática de pilotos kamikazes, que são pilotos que se atiram em pequenos aviões carregados de bomba sobre navios, enfim, dos Estados Unidos. Então, isso quer dizer que eles se matam, obviamente, né? Kamikaze tem a ver com isso. E aí, então, com o passar do tempo, os Estados Unidos começam a ter vitórias mais frequentes. E aí o Japão decide se render. Esse assunto é polêmico, porque na verdade o que diz a história foi o Japão decidiu se render, porém não estavam chegando a um acordo de rendição Estados Unidos e Japão. E aí esse acordo controverso ficou ali durante um tempo e diante do cenário, os Estados Unidos quis vingar o ataque a Pearl Harbor e jogou 2 bombas atômicas em 2 cidades japonesas repletas de civis, gente. Então, as bombas atômicas foram em agosto, né? A guerra acabou em maio, a bomba atômica foi em agosto. Diante de um cenário de rendição japonês, de uma forma extremamente cruel, tá? Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que foi utilizado esse tipo de arma na história. Ela levou a milhares de mortes em questão de segundo. Aproximadamente 300 mil pessoas morreram em segundos, gente. Para vocês terem uma ideia, o calor da bomba atômica ele chega a 300 mil graus. Na verdade, esse dado ele é confuso, a gente não tem certeza se naquele caso chegou a isso, porque afinal de contas os termômetros derreteram, né? Mas, para vocês só terem uma ideia, gente, 300 mil graus é 300 vezes mais do que uma cremação hoje, onde a gente vira pó, né? Então, pensa, 300 vezes mais a temperatura, ou seja, a pessoa literalmente evapora, né? Daquilo ali. E aí, então, além disso, a gente vai ter depois os mortos soterrados nos escombros. A gente vai ter doenças crônicas que vão assolar a cidade até hoje, tá? Então, até hoje as crianças nascem com vestígios dessa questão da bomba atômica, né? Enfim, e de mortos em Hiroshima, se estima que morreram 240 mil pessoas, e 3 dias depois foi jogada a bomba em Nagasaki, onde morreu aproximadamente 40 mil pessoas. Aqui vocês têm 2 imagens, são sobreviventes de Hiroshima, aqui, queimados, como vocês podem observar. E aqui a gente tem a bomba atômica, como ela explodiu no ar e levou então à morte de tanta gente. Ironicamente, gente, a história ela é contada pelos vencedores, né? Então, e também é julgada pelos vencedores. Então, depois disso aqui, a gente vai ter o Tribunal de Nuremberg, que vai julgar os crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial, e a bomba atômica nunca foi julgada, né? Os Estados Unidos nunca pagou por isso, e na verdade eles criaram a versão da história que eles contam da Segunda Guerra Mundial, onde eles são os libertadores da humanidade, né? Que libertou dos nazistas, de fato isso aconteceu, porém eles também foram algozes de morte de muitas pessoas e nunca pagaram por isso, né? Então, se a gente for comparar isso aí com o ataque das Torres Gêmeas, e aí? Bom, fica a reflexão para vocês, porque que essa história não tem o mesmo impacto nas pessoas como a gente tem as Torres Gêmeas, por exemplo, onde morreram menos pessoas. Ok? Então é isso, gente. Espero que tenham curtido.
e até a próxima. Beijo.